Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, maravilhosa! Que alegria viver mais um dia da Jornada do Milagre com você! Hoje, dia 15. Que sensacional! E me sinto com o coração extremamente alegre mesmo em meio aos desafios, em viver esse aprendizado com você, porque ele tem tocado muito a minha vida e o meu coração nessa segunda vez que eu estou revivendo com você. Os meus desafios com o jejum estão tremendos, com a abstinência também, no sentido de lutar e conviver com essa escolha que eu tive em estar sem um alimento, sem uma coisa que eu gosto muito, e também o tanto que eu tenho sentido fome nesse processo quando eu me determino a fazer o jejum. Como eu tenho conversado com Deus, como o meu corpo tem lutado contra, como o meu corpo e os meus desejos carnais estão lutando a desfavor da continuação. Porém, eu tenho conseguido, eu tenho rompido, mas está desafiante. Quero crer que quando terminar este tempo, o meu músculo espiritual esteja um pouquinho mais evoluído. Hoje, no dia 15, muitas palavras bíblicas Deus vai se utilizar para falar conosco. De uma forma ainda flutuante também, diferente das outras formas, das duas outras formas como nós vivemos. Mas iniciaremos com uma que vai ser a norteadora. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esta palavra nos explicará o tema, vai justificar o tema que nós vamos vivenciar hoje. E Pai, nós já te pedimos que nada que aqui dito seja a minha vontade humana, mas seja a vontade sobrenatural, espiritual do Senhor em mim. Que tudo que nós vamos falar, vamos proclamar, vamos professar, vamos ensinar, vamos orientar, vamos falar, seja o Senhor falando em nós, o Senhor nos orientando, o Senhor nos guiando, o Senhor nos norteando. Dá-nos uma escutativa saudável, dá-nos o dom do entendimento, dá-nos o dom do discernimento. Caia por terra toda a humanidade, o natural, e sobressaia o nosso sobrenatural. Que eu possa diminuir nesse processo para que o Senhor cresça na necessidade, na proporção necessária. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra diz assim, Romanos capítulo 8, versículo que eu disse, 28. Pois eu e você, maravilhosa, sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Lerei mais uma vez, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, e o tema de hoje é a lei da expectativa em Deus.
os 6 passos para adquirir uma santa expectativa e se manter uma mulher cheia de fé. O que é uma expectativa? É uma situação, é uma condição de quem espera algo, certo? A expectativa é isso, é uma situação, é uma condição de quem espera algo, é uma probabilidade de que algo aconteça. Eu crio uma situação de espera diante de uma probabilidade de uma ocorrência em um determinado momento específico da nossa vida. Olha só o que é isso. E o perigo que se pode causar uma frustração, uma expectativa frustrada. Isso é algo que nós precisamos salientar. E por que a lei da expectativa de Deus? Porque no mundo sobrenatural também somos regidas por uma legislação, por normas, por princípios. A gente tem visto isso aqui incansavelmente nesses 15 dias de estudo na jornada do milagre. E para nós nos apropriarmos do nosso milagre e canalizarmos a expectativa no lugar certo, único e adequado, que é Deus, nós precisamos ter claro que a jornada da apropriação de um milagre, ela é um campo de treinamento, aonde Deus está edificando a nossa fé, fortalecendo o nosso músculo espiritual. Ele faz com que a nossa fé cresça como? Nos colocando à prova. A fé é como esse músculo que eu tenho dado de exemplo, que quando ele é exercitado, ele desenvolve. Se eu me torno uma mulher de fé fraca, significa que eu não estou exercitando de acordo com as provas que Deus tem determinado para mim. Olha que coisa sensacional. E eu preciso te dizer, maravilhosa, a todo momento Deus está nos provando. A cada momento do dia, a nossa fé está sendo testada, ela está sendo provada, ela está sendo treinada. A cada dia, eu e você temos uma oportunidade de edificar a nossa fé. O desafio é que nós estamos tanto no piloto automático, que nós somos reprovadas nos testes, que nem sequer sabemos que estamos vivendo. Nem percebemos que aquela situação em que nós estávamos inseridas era um momento de prova, que Deus estava fortalecendo o nosso músculo espiritual. E aí você pode perguntar, e como é que Deus fortalece uma fé, edifica uma fé? Por meio das provas, por meio dos problemas, por meio dos desafios, por meio das dificuldades. São cada obstáculo desse que vencemos que fortalecemos o nosso músculo espiritual da fé. Nós ganhamos uma massa espiritual fortalecida. Precisamos compreender que quase sempre, para nós apropriarmos de um milagre, junto dele vai vir a existência de um problema, de um desafio, de uma demanda a ser tratada, a ser enfrentada. Isso é algo que é fato. Porém, o fato nos diz das coisas, mas a verdade é Deus. Então, nós compreendemos que Deus está nos desenvolvendo. E cada desafio que nós vivemos na vida reflete o nosso nível de fé. Então, se muitas vezes os desafios vêm, ou a gente foge, ou a gente não consegue lidar com ele até o fim, isso revela o nosso nível de fé. Eu ainda me arrisco a dizer que é de acordo com a fé que os milagres podem acontecer na nossa vida. E a chave que pode desbloquear tudo que Deus quer fazer em nossa vida, realmente é o que nós damos o nome de fé.
fé. E com essa contextualização, eu posso dizer que a lei da expectativa em Deus, ela diz basicamente que temos que esperar receber o que Deus tem para nós na vida. Ou seja, que no mundo espiritual, a lei da expectativa em Deus é esperar nele. Nós tendemos a ver aquilo que esperamos ver. Temos uma tendência de sentir o que esperamos sentir. Temos também uma predisposição de agir de acordo com as nossas expectativas. E, eventualmente, tendamos a conseguir o quê? A expectativa de esperar alcançar. Mas será que essa expectativa que eu criei humanamente está validada, está apresentada para Deus? Validada e alinhada com os planos que Deus tem para mim aqui? Será? Será que nós estamos alinhados? Se nós observarmos nesse processo da expectativa, podemos dizer que elas influenciam o nosso estado de felicidade aqui na Terra. Pode influenciar na nossa saúde, pode influenciar em nossos relacionamentos e também pode influenciar a nossa fé. Por isso eu posso dizer para você, eu aprendi isso, não sei se você vai concordar, que quando na verdade Deus fala do livre-arbítrio, nós temos um livre-arbítrio em escolher sobre uma condição, múltiplas escolhas. Em um modo operante, né? Vamos dizer assim, em um modus operandi. Múltiplas escolhas. Sempre existem duas maneiras de se escolher viver aqui na Terra. Com Deus ou sem Deus. Você pode viver pelo medo ou você pode viver pela fé. Você pode ser otimista ou você pode ser pessimista. Você pode andar baseada na fé ou você pode andar baseada no medo. Aqui é o livre-arbítrio. Você escolhe, mas sempre numa múltipla escolha, em duas maneiras de viver. Por isso eu quero convidar você, maravilhosa, nesse dia 15 da jornada, a ser uma mulher que escolhe viver pela fé. Você pode escolher viver pelo medo, e pelo medo você tem dois tipos de medo, o medo estimulante ou o medo paralisante. Isso já é um método do Maravilha de Mulher. O medo estimulante é aquele medo que Jesus diz pra gente, vai com medo mesmo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. É o medo estimulante, é o medo prudente. É o medo que faz a gente observar os cenários para poder decidir com fé aquilo que Deus tem sonhado para nós. Eu sugiro você, maravilhosa, a escolher, a canalizar a sua expectativa. E agora eu vou dizer, se você quer ser uma mulher frustrada, canalize a sua expectativa na humanidade. Canalize a expectativa no homem, na mulher, no humano. Agora, se você quer ser uma mulher de fé, curada, restaurada, tratada, canalize a sua expectativa em Deus. E aqui nós vamos ver agora como ter uma santa expectativa, como desenvolver uma santa expectativa. Como você desenvolvendo uma santa expectativa, você vai se tornar uma mulher cheia de fé, exercitando 6 passos que nós vamos compartilhar uma com a outra nesse exato momento. E o primeiro passo é: sempre comece o seu dia com fé. Sempre comece o seu dia com declarações de fé. Comece o seu dia declarando o poder de Deus. Maravilhosa, abra seus ouvidos e escute com atenção. A forma como você inicia seu dia, ela determina e define o restante dele. Nós, mulheres cristãs, precisamos escolher ter esta postura. Aí você pode me perguntar, como eu posso então fazer essas declarações? Eu vou dizer para você seguir 6 nortes, declarando o que Deus diz que é.
Eu começo o meu dia declarando que Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Declarar o que Deus diz que tem. Deus diz que tem para mim abundância, uma vida em abundância. O que Deus diz que faz. Deus é um Deus de milagre, Deus opera milagres. Eu declaro hoje, então, um dia, que o meu dia vai começar um dia com milagres. Outra coisa, o que Deus diz que você é uma filha amada, você é uma filha querida. Eu declaro hoje que o meu dia começa feliz porque eu sou uma filha de Deus. Eu sou filha de Deus. O que Deus diz que você tem? Você tem vida e vida em abundância. O que Deus diz que você faz? O que Deus diz que faz? Deus é um Deus que opera milagres. Então, declare, a base da nossa fé é aquilo que Deus diz. A palavra tem poder. A palavra é o trilho, desculpa. A palavra é o trilho do qual nós andamos. Aprenda tudo aquilo que Deus diz que é maravilhosa e confesse diariamente nos primeiros dias, nos primeiros minutos do seu dia. Eu posso te provar. Eu vou depois fazer um print do meu Telegram e eu vou mostrar para você as declarações que eu tenho, que eu mesma gravei para eu escutar. Aonde eu estiver, eu inicio de manhã um café da manhã ouvindo as minhas declarações, as minhas afirmações. Eu vou para a rua, eu coloco o Bluetooth do celular e eu ligo as minhas declarações e eu mesma vou me ouvindo e repetindo em voz alta durante o dia. Porque a palavra tem poder. Gente, quem me acompanha no Maravilha de Mulher sabe, e vai virar um livro. O poder das palavras poderosas, o quanto as afirmações, quanto a palavra ela tem poder. E nós vamos perceber isso daqui a pouco em um próximo passo, porque a ferramenta que profere a palavra é a língua. E a gente vai ver na palavra o quanto esta língua, ela é uma ferramenta poderosíssima. Então comece o seu dia com fé, com declarações de fé. Ao despertar os olhos, colocar o pé no chão, mentalmente já declara: eu terei um dia de vitória, eu terei um dia de prosperidade, de abundância, eu terei um dia também, Senhor, se for necessário, de muita sabedoria e discernimento para lidar com as adversidades. E já... Desculpa, gente. E já vai declarando tudo isso. E já vai declarando. Segundo passo para você adquirir uma santa expectativa em Deus e se manter uma mulher cheia de fé é olhar as circunstâncias de forma positiva. Temos falado muito sobre fatos e sobre as circunstâncias. E agora o convite é você olhar estas circunstâncias por outra perspectiva. Qual outra perspectiva, Rafa? A perspectiva positiva. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente leu aqui. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daquelas que amam a Deus, daquelas a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Você foi chamada. Quando você nasceu, Ele te chamou. Venha! Venha para a terra. Venha para a terra. Você está em treinamento a partir de agora. Eu tenho um plano para você, maravilhosa. Deus fala isso para você. Eu tenho um plano para você, filha amada. E tudo vai concorrer bem para aquelas que me amam. E se está desafiador, você verá. Se você tiver essa postura de enxergar as circunstâncias numa perspectiva positiva, a vida vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve. Vou contar uma historinha para você, para contextualizar esse passo. Conta-se que certa vez, um homem estava viajando no mar quando seu barco naufragou e só ele escapou. Ele então foi parar numa ilha deserta. Ali, tentando sobreviver debaixo de chuva e sol, chamou a Deus e pediu a graça de poder construir uma choupana para se abrigar dos elementos da natureza. O Senhor o capacitou
e ele construiu uma choupana na ilha. E lá vivia com tranquilidade, mas o seu desejo era ir embora. Até que um dia ele orou ao Senhor pedindo-o que enviasse alguém para resgatá-lo. Numa manhã, ele estava na praia e começou a chover, quando de repente um raio caiu em cima da sua choupana, incendiando-a. Aquilo o deixou desolado e muito chateado com Deus. Primeiro, o barco afundara e agora a choupana tinha sido destruída. Numa ilha tão grande, o raio tinha que cair justamente em cima da minha choupana, lamentava ele. Parado na praia, se martirizando vendo a choupana pegando fogo, percebeu um navio que vinha em sua direção. Ai, finalmente seria resgatado. Depois de subir no navio, perguntou ao comandante: "Diga-me, comandante, como é que vocês descobriram que eu estava perdido aqui?" O comandante respondeu: "Não, nós não sabíamos, mas de longe vimos uma choupana queimando e imaginamos que fosse um sinal de alguém pedindo socorro." Às vezes, maravilhosa, para o barco da salvação chegar, Deus tem que queimar a sua choupana. Esse incêndio é só um sinal, e nós aprendemos, hein? Um sinal de que algo maior está vindo lá do mar. O Senhor tem a solução. Aquele que canaliza a expectativa em Deus, os milagres acontecem. Terceiro passo para você, maravilhosa: adquirir uma santa expectativa e se tornar uma mulher cheia de fé é tchan, 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 tchan. Entregue seus problemas ao Senhor. Aqui nós vamos proclamar uma palavra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 3 até o 9. Deixa eu ver se a gente pode seguir um pouquinho aqui. A gente vai ler até o 11. A ajuda de Deus nos sofrimentos. Porque para muita gente o problema é sofrer. Louvado seja Deus. Louvado seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai bondoso. O Deus de quem todos recebem ajuda. As declarações. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, ou seja, muitos desafios que nós vivemos, muitos problemas que enfrentamos e rompemos, é um treinamento para no futuro próximo você já oferecer a solução que você teve para aquelas pessoas que estão sofrendo a mesma dor. E nós, continuando, e nós damos aos outros, versículo 5, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da nossa grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar. Com o quê? Com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãs maravilhosas, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Quem aí pensa que não vai escapar do problema? Versículo 9, nós nos sentimos como condenados à morte, mas, e eu amo o mais da Bíblia, isso aconteceu para quê? Para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os
mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos da morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança. Será? Desejo que sim. Na certeza de que ele continuará a nos salvar. Enquanto vocês nos ajudam, orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitas lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu só tenho uma coisa a te dizer depois desta palavra maravilhosa. Entregue a Deus o seu problema, entregue a Deus o seu desafio. Quando tudo parecer que está fora do seu controle, você deve se entregar a Ele. Combinado? Quarto passo que você vai dar nessa jornada para adquirir uma santa expectativa e se manter uma mulher cheia de fé é: elimine as palavras negativas. Quem já está comigo aqui há muito tempo sabe o quanto eu creio no poder da palavra. Então vamos abrir agora a palavra no seguinte livro. No livro de Tiago, capítulo 3. Você vai descobrir uma das ferramentas mais potentes e perigosas que existe no nosso corpo humano: a língua. Tiago, capítulo 3, versículo de 1, e nós vamos ler até o 12, porque aqui maravilhosa preguiçosa nem vem, tem que ver e ler e escutar a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs maravilhosa, somente poucas de nós deveriam se tornar mestres na igreja. Esse é o versículo 1. Vamos agora para o versículo 4. Pensem no navio. Pensou? Grande. Pensou? Empurrado por ventos fortes. Aquele que salvou o rapaz lá da ilha. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. A língua, ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras, tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, minhas irmãs maravilhosas, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Minhas irmãs maravilhosas, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, não pode nós sermos mulheres cristãs e de Deus usando a nossa língua para amaldiçoar a vida das pessoas, para fofocar, para falar mal, para sentar no horário do almoço e ficar falando mal de chefe, mal de patrão, mal de colega.
E a mulher, ela é tão desafeiçoada que ela ainda usa isso. Ai, é como uma partilha. Ai, a gente tá só partilhando. Ai, a gente tá só confidencializando. Que nada, tá? É fofocando, sentando a lenha no povo, usando o poder da língua para detonar a vida das pessoas, para falar mal, que chega limpa do lado da boca assim o veneno. Fala mal de padre, fala mal de pastor, fala mal da sogra, fala mal da cunhada, fala mal da colega de serviço e ainda fica linda e maravilhosa olhando na cara da pessoa, fingindo demência e que ama. Ai, tá linda, amiga. O cabelo da menina tá feio. Ela pergunta, você gostou? Nossa, eu amei. Vira as costas. Ah, você viu o cabelo da fulana? Gente, tem vergonha? Ah, pelo amor de Deus. A palavra foi claro que da nossa boca... aí agora você pode me perguntar, Rafaela, então, o que eu tenho que fazer? Então, a resposta não sou eu que vou te dar, é a Bíblia. Abre agora em Efésios. Claro que nós temos até o final da jornada, que vai ser o dia 30, para confessar, hein? Já pode pôr esse pecadinho aí da fofoca, da língua, o mal que você já fez na vida das pessoas fofocando. Me veio aqui à mente, então eu vou falar que talvez pode ser para você. Gente, tem mulher que usa a língua até para denegrir a imagem do marido. Chega nas rodas das colegas e fala mal do marido. Você tem que falar mal do seu marido é para Jesus. Você tem que falar mal do seu marido é no Santíssimo. Você tem que falar mal do seu marido é no seu quarto secreto. E depois para ele. E mais ninguém. Presta atenção, se vê aqui no meu coração é porque você precisa ouvir isso. Ou talvez até eu, né? Efésios capítulo 4, abre lá um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículo 29. Aí você pode falar, meu Deus, então o que eu tenho que fazer com a minha língua? Aqui tá claro. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas... Sublinhe esse apenas na sua Bíblia. Apenas é apenas, unicamente. Apenas, simplesmente, exclusivamente, unicamente. Palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé. Não é crescer na vida, não. Adquirindo milhões, carrão do ano, dente em branco, devendo aí até a casa onde mora. Não, é crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Para quê? Para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, vou repetir. O que eu faço então? Você vai deixar, eliminar, excluir. Se possível, faça jejum do silêncio. Se você ficou sozinha com alguém que fofoca, foge. Use a sua língua apenas para palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Eu sei, é desafiador. Eu sei. Eu acredito tanto no poder da palavra, eu acredito tanto na verbalização, eu acredito tanto na comunicação, eu acredito tanto na verbalização, por isso que a gente tem que tratar da língua e das palavras que essa língua profere da nossa boca. Tá claro isso? Possivelmente você se frustra muito porque você canaliza sua expectativa no humano, nas pessoas. E às vezes você vai se frustrar porque você vai se deparar com alguém falando mal de você, uma pessoa que talvez você amava, admirava e respeitava. Não é sobre ela, é sobre você canalizando a sua expectativa em Deus. Porque se essa pessoa fofoca, se essa pessoa fala, se essa pessoa, a ferramenta da língua dela não é usada para edificar na fé a vida das pessoas, é porque ela não é ainda uma pessoa curada e tratada em Deus. E você é. Então segue. Tanto segue que nós vamos para o 5º passo. Vamos seguir. 5º passo. Ande com pessoas de fé.
de fé e que tem a língua tratada e curada. Não vai pedir atestado se essa pessoa tem a língua tratada e curada, né, gente? Mas ande com pessoas de fé. É muito importante que em tempos desafiantes da sua vida, por exemplo, luta, tribulação, você se junte às pessoas cheias de fé e esperança. Muito, muito. E a palavra de Deus é reveladora para você deixar de ser inocente quanto a isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36, 33, a palavra de Deus diz assim: não se enganem. Tipo assim, deixa de ser iludida. As más companhias estragam os bons costumes. Vamos ler de novo? Não se engane, deixa de ser iludida. As más companhias estragam os bons costumes. Gente, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo assim, ó. Se você anda com uma pessoa pessimista, o pessimista é algo muito ruim, certo? Aí você deve pensar assim: então eu vou ser otimista. Gente, pode ser espantoso para você, mas só ser otimista não resolve. Não resolve. A gente precisa de quê? De mulheres e de homens de fé. O que é isso? Crer é muito mais que só pensar positivo. Porque uma pessoa que crê, ela tem uma atitude positiva, alinhada com uma fé decidida. Ela faz. O otimista, o sonhador, ele viaja na maionese. Fica ali, ó, viajando, precisando de estímulo de pessoas para poder sair daquela zona do conforto. Otimista, eu preciso te dizer, qualquer uma de nós pode ser. Mas uma mulher de fé é somente aquela que recebe a vida de Deus dentro de si. O sopro é o entusiasmo. Aquela que está cheia do Espírito Santo. E uma mulher cheia do Espírito Santo não olha as circunstâncias como os outros olham. Ela vê os desafios e os problemas com um olhar diferente. Ela foca na solução. Ela não foca no problema. Ela foca na solução. Ela não busca o culpado, mas procura também, em todo o cenário, enxergar na ótica de Deus e não só na ótica humana. E aí é onde está o grande segredo de uma mulher de fé. A frustração dela é muito minimizada, porque ela espera em quem? Em Deus e não no homem, na humanidade. Por isso, uma mulher de fé vê aquilo que uma mulher de fé fraca não enxerga. Ela contempla o que os outros ou as outras não vislumbram. Isso é comportamento e visão de uma mulher de fé. Então, vou te dizer, seja esta mulher e ande com mulheres assim, combinado? Sexto passo e último, para você adquirir uma santa expectativa e se manter uma mulher cheia de fé. O que é? Visão de futuro. Lembre-se do seu futuro. Que futuro, Rafaela? Nós estamos aqui na Terra sendo treinadas para adentrar o reino de Deus. As portas se abrirem e nós adentrarmos. Quem viveu a jornada do propósito sabe que nós estamos aqui na Terra sendo treinadas buscando uma recompensa, o bilhete para passar na catraca. A catraca que nos dá o acesso ao portal do reino de Deus. Quando você estiver desanimada, quando você estiver xoxa, quando você disser que a sua vida já não tem mais jeito, lembre-se do seu futuro. Esta vida na Terra não é o fim maravilhoso. A nossa verdadeira vida, ela ainda está por começar quando Jesus voltar.
Dói ouvir isso, porque a gente lembra de um processo que ninguém quer, o de morrer, a morte. E Jesus, ele vai voltar. Aqui também tem uma outra historinha que relata muito expectativa humana versus expectativa em Deus. Reza a lenda que houve um tempo e um casal de missionários foi trabalhar na África. E eles já tinham concluído a missão deles, eles eram de Nova York e já estavam voltando de Nova York para se aposentar. Eles não tinham nenhuma pensão, a saúde já estava debilitada, eles já se sentiam desamparados humanamente, desanimados e com medo natural. Eu acho que isso todos nós sentiríamos. E eles descobriram, na época, que esse retorno deles seria num navio. E que esse navio, ele estava retornando de uma grande expedição. Quando o navio chegou no lugar determinado que tinha que chegar, ninguém estava esperando pelo casal de missionários. Mas tinha festa, fanfarra e muitos comes e bebes para recepcionar neste mesmo navio a comitiva do presidente que estava presente, dos políticos que estavam presentes. Tinha presidente, tinha o prefeito e tinha outros cargos públicos presentes. Os jornais estavam cheios de notícias da chegada dos políticos, mas ninguém percebeu o casal de missionários. Eles saíram do navio e foram para um apartamento barato, simples, esperando o dia seguinte para ver o que se poderia fazer para naquela cidade natal eles retomarem e ganharem a vida para sobreviver. Naquela noite, o espírito do esposo, do senhor, do idoso se abateu e ele disse à sua esposa: minha mulher, eu não aguento isso. De verdade, eu sinto que toda essa situação não é justa. A sua esposa senhora respondeu: meu amor, por que você não vai ao quarto e diz isso que você está sentindo para o Senhor? Essa é uma mulher, sabe que a língua é um instrumento afiado, hein? Pouco depois, levou-se um tempo, o Senhor saiu do quarto, mas agora o rosto dele estava completamente diferente, a fisionomia estava diferente positivamente. E sua esposa perguntou: querido, o que aconteceu? Ele respondeu: eu disse ao Senhor como eu estava triste com a tremenda recepção que os governantes receberam, enquanto ninguém nos recepcionou em nossa volta para casa. Quando eu terminei, parece que o Senhor pôs o braço no meu ombro e disse amorosamente: mas meu filho, você não chegou na sua casa ainda. Ai, que lindo! Nossa, eu acho que nós poderíamos dizer assim com esta lição dessa história: por que eu fico desanimada quando eu sei que o que está por vir é grandioso? Eu deveria então servir mais, contribuir mais, orar mais e ser mais o que Deus deseja que eu seja. Por quê? Porque eu ainda não cheguei na minha casa. Isso é lembrar-se do futuro. Esse futuro que nos dá entusiasmo. Nós estamos aqui como a manutenção da nossa salvação, para quando nós encontrarmos com Jesus, Ele nos receber com um abraço amoroso, feliz com o nosso checklist terreno de tantas ações maravilhosas que nós fizemos. Ele vai nos reconhecer, Ele vai olhar para nós e vai dizer que nos conhece. Por quê, gente? Porque é a palavra que nós começamos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo.
Por isso nós não estamos aqui para pessoas, mas para Deus, fazendo o que Ele determina para que mais pessoas conheçam o poder dEle. E vou pedir para você abrir a palavra para terminarmos em mais um livro. Efésios, capítulo 3, versículo 20. A palavra diz assim: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Essa é a visão de futuro que nós precisamos alimentar e ter a certeza, Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Esse é o maior estimulante de visão de futuro. Esse é o melhor QRP, quadro de realização pessoal do planeta Terra. Por quê? Porque nós estamos aqui focadas nesta visão de futuro. Por isso, nos resta viver bem aqui, tendo a recompensa do Senhor. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais e além que as nossas orações, infinitamente mais que os nossos desejos. Deus pode fazer infinitamente mais que os nossos pensamentos, esperanças ou os nossos sonhos. E isso é quase como um cheque em branco. E que, de acordo com a sua fé, a fé de que cada uma desenvolvemos, Deus estará sempre, sempre, sempre nos honrando e nos recompensando. Vamos rezar? Pai, Pai querido, Pai amado, sua bênção, Jesus, sua bênção, Espírito Santo. Que bom, Senhor, aqui conosco. Eu quero compartilhar nessa oração que a mensagem que Deus deixou para mim hoje com esse dia 15 é que eu sofro aqui na terra aflita mais que o normal, porque a minha expectativa, hora e outra, desvirtua. Por quê? Porque hora e outra eu tiro o meu olhar de Deus. Quando eu tiro o meu olhar, o meu foco de Deus, a minha expectativa vai para a humanidade. Quando eu mantenho os meus olhos fixos no Senhor, a minha expectativa está em Deus. Então, Pai amado, Pai querido, dai-nos a graça de seguir esses passos. Dai-nos a graça de seguir esses passos, porque com eles nós vamos adquirir uma santa expectativa e vamos nos manter mulheres cheias de fé. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo que habita em nós, esta graça e este dom. Amém. Por isso, a frase fortalecedora de hoje é a seguinte: expectativa. Se direcionada à humanidade, frustração. Se direcionada a Deus, satisfação e contentamento. Uhul! Se for possível, digita a frase aqui no comentário da nossa live oracional no YouTube. Se você puder ir lá no Instagram, também vai ser uma alegria te receber. E até o nosso próximo dia. E quando você terminar, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Lembra do compromisso? Eu intercedo daqui, você intercede daí. Seguimos juntas, rompendo em oração. Até o próximo dia.